Então vamos ler a palavra de Deus. Se você tem uma Bíblia aí, abra comigo no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5. Vamos ler somente do 21 ao 24, visto que o tempo é pouco, mas eu tenho certeza que Deus falará conosco e compartilharemos algumas experiências em nome do Senhor Jesus. Marcos, capítulo 5, versículo 21 ao 24 diz assim: E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe põe as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Amém? Meus amados, o contexto aqui é o finalzinho do capítulo 4, quando o Senhor Jesus diz para os seus discípulos: passemos para outra margem. A Bíblia diz que o Senhor Jesus entra no barco e começa a navegar com os seus discípulos. Cansado, fadigado do dia, Jesus deita-se na popa do barco sobre uma almofada. E no meio do mar, um grande temporal de vento se levanta. Não tinha como voltar, nem tampouco continuar. O vento soprava forte e investia contra a embarcação. E os discípulos tentaram controlar, dar equilíbrio ao barco. E eles não conseguiram. Talvez você também esteja vivendo uma situação semelhante, tentando controlar algo que para você é impossível haver um controle. Mas faça como os discípulos. Diz a Bíblia que os discípulos despertaram o Senhor Jesus, que se levanta e diz para o vento: cala-te, e para o mar: aquieta-te. Diz a Bíblia que o mar se aquietou e o vento parou de soprar forte. Aleluia. E houve uma grande bonança. Porque quando o Senhor Jesus dar a ordem, todo mal, todo mar revolto, todo vento contrário tem que cessar. Porque a natureza tem que respeitar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Oh, glória. E a criatura tem que submeter-se ao Criador. A Bíblia diz que os discípulos continuam navegando e chegam em Gadara. E lá tem um homem possesso, pastor Gleidson, que nem as cadeias, nem as algemas conseguem deter aquele homem. E o endemoniado corre aos pés do Senhor. E aí diz que ele veio atormentá-lo antes do tempo, porque ele sabe que o tempo está determinado e que ele já está sentenciado, porque a vitória é do Senhor Jesus e de seu povo. Aleluia. Jesus expulsa todo demônio, tudo que oprime aquele homem, sai da vida daquele homem, porque ele é aquele que tem autoridade sobre os demônios, sobre os guias e sobre as entidades. Se você está debaixo de maldição, na autoridade do nome do Senhor Jesus, essa maldição cai por terra se você crer e clamar este nome, porque neste nome todo joelho se dobra, toda língua confessa, dizendo que somente Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Depois que Jesus faz a obra em Gadara, deixa aquele homem livre e planta um missionário naquele lugar. Aleluia. Só Jesus faz isso. Levanta o homem do pó, do monturo, ergue o necessitado e dá honra ao homem. Verdade. Aleluia. Se tornou um missionário em Gadara. Jesus retorna para Cafarnaum, porque desde quando foi expulso de Nazaré, passou a habitar em Cafarnaum. E na beira-mar tem uma multidão esperando o Senhor Jesus. E nessa multidão tem um homem importante,
tem um homem influente chamado Jairo. O problema se apresentou na casa de Jairo. A Bíblia diz que a sua filha estava moribunda ou à morte. E quando o problema se apresentou na casa de Jairo, com certeza Jairo recorreu a alguns meios para resolver. Não tendo como resolver, resolveu ir ter com Jesus. Se você tem batido em diversas portas e não tem sanado o problema na tua casa, na tua família, recorra a Ele, Jesus, o Nazareno, Filho de Deus, o grande eu sou. Oh, glória a Deus. E é interessante, Gleidson, que muitas vezes é um problema que nos leva a ir ter com Jesus. Muitos de nós estivemos talvez nas drogas, no alcoolismo, na prostituição. As amarras nos prendiam. Mas um dia nós resolvemos recorrer ao Senhor Jesus. E não fomos nós que escolhemos a Ele, foi Ele que nos escolheu primeiro. Verdade. Por isso, quando nós tomamos uma atitude de ter com Ele, achamos que é mérito nosso, mas não é. É Ele que nos escolheu para as boas obras. A Bíblia diz que somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Sim. Que Ele de antemão preparou para que andássemos nela. Oh, que glória. mistério de Deus. Aleluia. Que mistério de Deus. Foi Deus quem preparou. Então Jairo recorre ao Senhor Jesus. Jairo vai ter com Jesus desesperado. E desde Marcos 3, nós aqui estamos em Marcos 5. Marcos 3, verso 6, diz a Bíblia que as autoridades já tramavam um plano traidor para matar o Senhor Jesus. É possível que Jairo fizesse parte desse grupo. Mas Jesus, orando, disse assim: Pai, aquele que tu me deste, estes virão a mim, e de maneira nenhuma lançarei fora. Aleluia. Oh, glória. Aí Jairo, apesar de ser um homem importante, influente, não chega a estar diante dizendo: eu sou o principal da sinagoga, eu sou o cara aqui em Cafarnaum. Não. Não vá assim. Jairo prostrou-se diante dele. Porque diante de Cristo todo joelho se dobra, toda língua confessa. Aleluia. Jairo reconhece quando se dobra os joelhos, quando se curva diante do Senhor Jesus, Jairo reconhece o seu senhorio. Nesse contexto, só se dobrava-se diante de reis e imperadores. E Jairo entende que ele está diante do Rei dos Reis. Oh, glória a Deus. E do Senhor Aleluia. dos Senhores. Você está sentindo ele aqui? Certeza. Eu estou sentindo ele aqui. Aleluia. Está presente. Oh, aleluia. Deus presente. Onde nas tiver nossas 2 ou vidas. 3 reunidos no meu nome, ali estarei Oh, eu. aleluia. Tem aqui o homem de Deus que está com esse programa para abençoar a sua vida. Aleluia. Posso dizer, pastor Gleidson Dantas, sua filha ali, uma princesa que está ali apoiando. Glenda, Glenda, você é uma bênção, Glenda. Eu tenho 3 filhas e agora o neto. 3 genros. Eita Deus, que mistério. Meu amigo Levi, que nos fez o convite para estarmos aqui. Isso é importantíssimo. E é como é bom ver a filha apoiando o pai nos seus projetos. Verdade. Só Deus faz isso. É dádiva de Deus, é presente de Deus. Os filhos são herança do Senhor. E o Senhor Jesus não despreza aquele que vem a ele. Jairo recorreu ao Senhor Jesus, prostrando-se, reconhecendo o seu senhorio, reconhecendo que ele é o Todo-Poderoso. E diz a Bíblia que Jairo, quando prostrou-se, rogou muito. Talvez, dependendo da tradução, diga insistentemente. Ou seja, Jairo não foi ter com Jesus, se prostrou e logo levantou. Jairo insistiu com o Senhor. Se você tem orado 1 ano, se você tem orado 2 e a vitória ainda não chegou, o Senhor está lhe dizendo: continue rogando, continue pedindo. Ele é poderoso para atender-lhe na hora ideal, porque o momento é dele, a hora é dele.
Jairo prostrou-se diante do Senhor, reconhecendo o seu senhorio. Jairo rogou insistentemente, dizendo assim, olha o pedido de Jairo. Olha o pedido de Jairo. Jairo disse assim, rogo-te que venhas comigo. Impõe as mãos para que ela sare e viva. Jairo não disse assim, rogo-te que venhas comigo. Impõe as mãos. Talvez. Não foi isso que Jairo disse. Ela sare e viva. Jairo, quando foi ter com Jesus, não disse, rogo-te que venhas comigo, impõe as mãos, quem sabe ela sare e viva. Não foi isso que Jairo disse. Jairo, quando foi ter com Jesus, foi na certeza da sua vitória. Aleluia. É uma necessidade. Glória a Deus. É necessário que aqueles que de Deus se aproximam, creia que Ele existe, que Ele é galardoador daquele que o busca. Não duvide, não fique titubeando, creia, Ele é poderoso. Jairo disse, rogo-te que venhas comigo, e impõe as mãos para que ela sare e viva. Seja lá qual for o mal, seja lá qual for a tragédia, seja lá qual for a situação, vai sair na autoridade do poder do nome do Senhor Jesus e pela imposição das mãos. Aleluia. Rogo-te que venhas comigo e impõe as mãos para que ela sare e viva. O mal que está na minha filha, quando o Senhor colocar as mãos, vai engatar marcha ré, porque o Senhor dará ordem e o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Oh, glórias ao nome. Nenhum mal é maior do que Ele. Aleluia. Nenhuma enfermidade é maior do que Ele. Jesus olhou para Jairo e disse, eu vou contigo, Jairo. Eu vou contigo. E quando Jesus vai conosco, faz toda a diferença. É verdade. Aleluia. Quando Jesus vai conosco, faz toda a diferença. Glória a Deus. Agora, não é porque Jesus vai conosco que vai ter ausência de problema. Verdade. Os discípulos entrou com ele no barco, a tempestade se levantou. Mas ele navega conosco. Já foi dito aqui pelo pastor Gleidson. Aleluia. Eis que estou contigo em alguns momentos. Não. Eis que estou contigo nos finais de semana. Eis que estou convosco todos os dias. Aleluia. Se o mar se levantou, o vento sopra contrário, ele está no teu barquinho. E quem tem o comando não é o vento nem o mar, é o Senhor, Rei dos Reis, que navega contigo. Não é porque temos a presença de Jesus e Ele caminha conosco que vai ter ausência de problema. Jogaram Misael, Ananias e Azarias dentro da fornalha. Mas quando Nabucodonosor olhou, disse, será que eu estou maconhado? Será que eu estou chapado? Será que eu estou enxergando direito? Estou vendo 4? Eu joguei, foi 3? Aleluia. Nabucodonosor viu 4, porque ele é o 4º homem da fornalha. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, quando passares, não é se, é quando passares pelas águas, elas não te submergerão. Quando pelo fogo, chama algum, arderá em ti. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Não é porque Jesus caminha conosco que vai ter ausência de problema. Pelo contrário, é porque caminhamos com Ele que muitas vezes sofremos alguns problemas. Lembra de Estevão? Estevão só foi apedrejado porque fazia a vontade de Deus e pregava a palavra de Deus. E as pedradas vieram, mas no entanto o céu se abriu. Quando Estevão olhou, disse, eis que vejo, Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, à direita do trono de Deus. Aleluia.
transportaram João para a ilha de Patmos. Aleluia. Mas foi naquela ilha que o Senhor se revelou a João. Lançaram Pedro na prisão, mas Deus enviou o anjo e tirou Pedro daquela prisão milagrosamente. Aleluia. Lançaram Daniel na cova do leão, mas ele enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. Oh, glória. Aleluia. Quem está sentindo Jesus? Aleluia, Eita, eu estou aqui. Oh, glória. Estou sentindo Jesus nesse lugar. Obrigado, Jesus, por sua Esse lugar não é outro, senão a casa de Deus. E essa aqui é a porta dos céus. Receba essa palavra. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Jesus olhou para Jairo e disse: eu vou contigo, Jairo. E foi. No meio do caminho apresentou-se o problema. A mulher do fluxo de sangue veio e tocou na orla das vestes do Senhor Jesus. E Jesus, que estava indo para casa de Jairo, parou. Pense bem, sua filha está moribunda, sua filha está à morte. Jesus disse: eu vou contigo. Começa a caminhar para a sua casa. Alguém vem, toca na orla, Jesus para. Jairo se desespera. Muitas vezes é desespero para nós. E bênção para os nossos irmãos. Aí Jairo quis se desesperar. Será que ele vai desviar o caminho? Jesus para na maior tranquilidade e diz: alguém me tocou. Que brincadeira é essa, Senhor? Todo mundo te tocou. A multidão te aperta. E tu queres saber quem te tocou? Alguém me tocou diferente. Oh, aleluia. E o constrangimento daquela mulher? Só Jesus para entender. Ela era uma mulher maldita aos olhos da sociedade. Alavachuribicai. Aleluia. Quando narram a história dessa mulher, alguém diz: certa mulher. Flávio Joséfo disse que o nome dela provavelmente era Verônica. Mas Jesus diz: filha. Filha. Jesus é diferenciado. Oh, glória a Deus. Aleluia. Alavacheias, filha. Oh, a tua fé te salvou, filha. Quantos anos mesmo era, filha, de sofrimento? 12. Quantos anos tem a sua filha morta, Jairo? 12. Se ele resolveu 12 daqui, ele resolve o 12 de lá. Oh, maravilha. Está tudo no comando do Pai. Aleluia. Oh, glória. Está tudo no comando do grandão. Aleluia. Está tudo nas mãos dele, viu? Ele não se adianta nem se atrasa, ele chega no tempo determinado. Hora certa. Aleluia. Jairo, desista, morreu Jairo. Ele diz: não temas, Jairo. Não temas, ouvinte. Crê somente. Não temas, crê somente. Essa é a palavra dele para o teu coração. Não temas, crê somente. Jesus chegou na casa de Jairo no tempo certo. Disse: Talita cumi, a ti te digo, levanta-te. E aquela menina levantou, curada, sã e salva, levantou dentre os mortos. Alguém disse: morreu. Para que enfada mais o mestre? Ele disse: não temas, crê somente. Quando chegou na casa de Jairo, deu a ordem: menina, eu te digo, levanta-te. E a menina levantou dentre os mortos. Aleluia. E aqui eu encerro a ministração dizendo: oh, glória. Quando Jesus vai com seus discípulos navegando e o vento e o mar se levantam, e ele repreende o vento e o mar, dizendo para o mar: aquieta-te, e para o vento: cala-te. Ele se apresenta como o Deus que tem todo o poder sobre a natureza. Quando Jesus chega do outro lado em Gadara e tira da vida daquele homem os demônios que o oprimia, ele se apresenta como o Deus que tem todo o poder sobre os demônios. No mar, todo o poder sobre a natureza. Do outro lado em Gadara, se apresenta como o Deus que tem todo o poder sobre os demônios. Quando volta e à beira-mar está uma multidão esperando e Jairo, ele vai se dirigindo para a casa de Jairo e uma mulher enferma, uma mulher 12 anos de sofrimento, toca na sua orla e sai virtude dele.
Ali ele se apresenta como Deus que tem todo o poder sobre as enfermidades. Aleluia. Por isso, alguém tinha que dizer, alguém tinha que falar, morreu, acabou. É o fim da linha. A morte é o terror dos homens, mas não diante daquele que é a ressurreição e a vida. Oh, glória a Deus. Aleluia. Alguém tinha que dizer, morreu, é o fim da linha. Jesus disse, não temas, crê somente. A morte chegou, mas Jesus chegou naquela casa e disse, menina, a ti te digo, levanta-te. E a menina levantou dentre os mortos. E ali ele se apresenta como Deus que tem todo o poder sobre a morte. Maravilha. Eu não sei o que é que você está passando, o que é que você está atravessando. Oh, aleluia. Seja lá de que ordem for o teu problema, Jesus é maior.